WhatsApp. Na aula de hoje, nós vamos aprender cerca de 400 palavras em inglês. How to learn around 400 words in English. Como aprender cerca de 400 palavras em inglês. Mas antes de iniciarmos essa aula de hoje, gostaria muito de pedir humildemente que você deixasse seu like aí embaixo, que você compartilhasse com seus amigos, que se você ainda não é inscrito no canal, que se inscreva para nos ajudar a alcançar mais pessoas possíveis, que elas estejam querendo aprender esse idioma, mais falado no mundo todo. Tá. Na aula de hoje, nós vamos ter algumas regrinhas básicas para aprendermos várias palavras, Nós vamos aumentar nosso vocabulário, We have to increase our vocabulary. Então, a primeira regrinha é justamente essa aqui. Para a maioria das palavras em português que termine em dade, como a palavra cidade, se pode retirar o dade e coloca em seu lugar o TY. E assim, cidade passa a ser a city. Então, você tirou o dade e colocou o TY, ela ficou city. Só que não é somente ela. Vejamos agora um pouco das cento e tantas palavras que você já aprendeu nesses primeiros 20 segundos de leitura deste artigo, Então, nós temos cidade, que passou a ficar city, curiosidade passou a ser curiosity, e simplicidade passou a ficar com simplicity, naturalidade passou a ser naturality, capacidade passou a ser capacity. Agora, fique sempre atento que esta regra não funciona para palavras como verdade, idade, felicidade, Por exemplo, verdade passa a ser true, idade passa a ser age e felicidade passa a ser happiness. Mas a maioria das palavras se enquadra aí nessa regrinha, Então, voltando a repetir, cidade fica city, curiosidade fica curiosity ou curiosity. Simplicidade fica simplicity, naturalidade fica naturality, capacidade fica capacity, certo? Alright? Next rule. Próxima regrinha, a regrinha 2. Para muitas palavras em português que terminem em são, cedilha aí, com ao tio, nós teremos que tirar o são e coloca em seu lugar o TION. E assim a palavra nação passou a ser nation. Vejamos agora algumas das centenas de palavras em que a imensa maioria delas se aplica a essa regra. Exemplo, simplificação passou a ser simplification. Nação passou a ser nation. Observação passou a ser observation. Naturalização passou a ser naturalization. Sensação passou a ser sensation. Alright? Let's go. Mas, sempre lembrando que nós temos que ter algumas exceções. E aí, são palavras como coração, refeição, ação e por aí vai. Alright? Next step. Para os advérbios terminados em mente, como a palavra naturalmente, você tira o mente e em seu lugar coloca o LY, E assim a palavra passou a ser naturally. Veja agora abaixo algumas delas, Naturalmente passou a ser o quê? Naturally. Geneticamente passou a ser genetically. Oralmente passou a ser orally. Então, nós temos algumas exceções, comodamente, futuramente, entre outras, Next step. A regrinha 4, ela é basicazinha também, Então, nós temos, para as palavras terminadas em ência, como no caso de essência, você tira o ência, no lugar você vai colocar ens. Eis algumas delas aí embaixo, Essência passa a ser essence. Reverência, reverence. Frequência, frequency. Eloquência, eloquence. Já a próxima regrinha, number 5, for last.
E para terminar esse vídeo, né, ficando ainda mais com água na boca, essa regrinha eu considero muito fácil, né? Para as palavras terminadas em AL, como na palavra general, não mude nada. Escreva exatamente como está em português e ela sai a mesma coisa em inglês. Veja alguns exemplos, né? Natural fica natural, total fica total, general fica general, fatal fica fatal, sensual fica sensual e nós vamos finalizando por aqui. Então, see you guys